nele também.
Boa tarde, Joaquim. Boa tarde. Tiago, boa tarde. Nós três somos os mais pontuais, hein, Joaquim e Tiago? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Bira. Boa tarde, Eduardo. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos presentes aí. Boa tarde. Boa tarde, Svidani. Cividez está tomando cafezinho. Pois é, deixei a criançada na escola e fui buscar o outro. Agora tomando um cafezinho. Servido aí? Obrigado. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Tive que baixar o aplicativo no celular aqui, estou testando. Aprendendo a mexer nisso aqui. Muito bom. Vivendo e aprendendo, Daniel. O computador resolveu atualizar agora e não tem quem faça ele mudar de ideia. Aí ele fica aqui 10 horas atualizando. Você está no celular, é isso? Agora sim. Quando a tela está na vertical, é celular, né? Já reparou isso? Quando a tela está na horizontal, é notebook, computador. Sim. Observar. Eu estou no celular também. Ô, Daniel, o som tá bom, né? O som do meu celular? Para mim tá ótimo agora. Lembro que você reclamou da última reunião de outubro, mas eu também estava usando o celular na última reunião. O mesmo Mas não tava aparelho. usando aquele fone lá? Você não estava usando aquele microfone? Não, estava usando o celular normal, que nem hoje. Estranho, né? Às vezes pode ter interferência com o Joaquim, que é a sala do lado do meio ambiente. Pode ser, pode ser. Então, quando o Joaquim estiver falando, eu desligo o meu áudio. Quando eu estiver falando, o Joaquim fica com o áudio desligado. A gente combinou isso daí. Joaquim fala muito. Joaquim fala muito, é. Aí, vai interferir. Exatamente. Vamos aguardar o quê? Alguns minutos para... Ele está aí já, o Joaquim, né? Daqui a pouco ele se manifesta. Dando o quê? A Eu Jennifer, quem mais? Daniel, você e o Bira aí. Né? Eu só falei para você estar aí. Se eu não tivesse, eu não ia falar de você. Exatamente. A gente fala pelas costas, né, Daniel? A gente fala pela frente. Ô, Daniel, me diz uma coisa. Você é concursado, Daniel? Sou sim. Sou concursado. É? Sou. Legal, legal. Desde 2009. É, 2009. Desde 2009, que maravilha. Eu entrei na prefeitura em 2007, num processo seletivo que teve lá. Aí logo depois eles abriram o concurso. Né? Você tem 2 anos a mais. Eu entrei em 2011. Você tem 2 anos a mais do que eu. De prefeitura, então, eu tenho 4.
a mais. Certo. Concurso que teve, foi em 2008, eu acho que teve esse concurso, né? Para veterinário. Biólogo. Sou concursado como biólogo. Tá O certo. Marco, Você é concursado. o Marco entrou no mesmo concurso como veterinário. Essa é a questão. Como veterinário, você não é concursado, né? Só como biólogo. É bem lembrado. Estou concursado, não recebo nada para ser veterinário lá do parque. Apesar de exercer essa função no parque. Ah, não tem como separar, né, Bira? Falar, não, esse aqui não é o meu. E vai ter um monte de concurso agora pro final do ano aí, pelo que eu tô sabendo. Diz que vai ter, né? Também não vi nada oficial, mas acho que vai ter sim. Vai abrir uns concursos, né? Diz que abrir para veterinário, mas das zoonoses, acho. Nossa, é específico, então. O concurso que eu fiz, cara, como biólogo, eu tenho até um estado que falava que é abre uma vaga para biólogo no parque zoológico. Não sei se eles sempre fazem isso. Sempre só. É bem fechado mesmo. Como tudo aqui na cidade, né? Divulgação tudo aparece em cima da hora. Se a pessoa não estiver acompanhando todo dia, perde tudo. Entrar nesses sites aí de concurso é meio que uma seleção. Eu estou chamando pelo WhatsApp. Você esqueceu da nossa reunião? Quem tá? Tem 4 até agora, né? Não, tem mais. Acho que eu vou ligar para ela, tentar falar com ela. A Rose falta, né? Quem? A Rose. A Rose também costuma... A Rose não veio, né? Por enquanto.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, tudo bom? Jennifer, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Bira, boa tarde. Daniel, vamos dar início à reunião? Está dado o início à 64ª, é isso? Isso. O Emerson. Todos receberam a ata da reunião passada, de outubro, 63ª reunião? Sim. Deu tempo de ler? São 5. Alguém tem alguma alteração? Todos concordam com o conteúdo da ata? Está tudo ok? Eu concordo. Eu não recebi o Biraci. É que você não é membro. Primeiro a gente tem que autorizar, não é, o Daniel? Primeiro a gente tem que autorizar a ata oficial para depois repassar à comunidade, à sociedade civil. Também a partir de agora. Uma falha ia sobrar para mim, o Cividani. Tem precaução. Dá risada, né? Ué, você quer que eu faça aqui? O Emerson deve participar dessa reunião, você sabe? Não, ele falou que não ia poder participar hoje. Então, podemos começar mesmo a reunião, né? Vamos lá. Eu vou ler os itens da pauta da reunião de hoje. Primeiro, nós já fizemos, né? Foi a aprovação da 63ª reunião ordinária. O segundo tópico é atividade de montagem de viveiro na aldeia Itaoca Guarani para a criação da tilápia Rindali, que ocorreu no dia 22 de outubro. Terceiro tópico, reunião de técnicos das Casas da Agricultura em Santos, Peruíbe, e das prefeituras de Peruíbe e Mongaguá, dia 25 de outubro. Isso ocorreu em Peruíbe. Quarto item, avaliação da 7ª edição do projeto Cesta Verde, o PA estadual. O quinto tópico é relato sobre roda de conversa sobre associativismo e cooperativismo, que foi promovido pelo FESBIS, né, que é o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, em parceria com a Diretoria de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Mongaguá, 6 de novembro. O sexto tópico é a questão da adesão ao projeto Cozinha e Alimento. Esse projeto é promovido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, a CODEAGRO, que faz parte da Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Sétimo tópico, reuniões sobre o sistema de inscrição municipal no Instituto de Pesca, foram 2 reuniões. O oitavo, informes da Comissão Eleitoral para o biênio 2021-2023 e o nono tópico, informes gerais. Vamos, então, começar pelo segundo tópico, atividades de montagem de viveiro na aldeia Itaoca Guarani. Estava presente eu, o Eduardo, aqui da Prefeitura. Lá da Casa Agricultura de Santos estava o Newton, o engenheiro agrônomo do Comitê Interaldeias, que é o Zé, e os integrantes da Associação Indígena da aldeia Itaoca Guarani. Estava lá o Danilo Benites, que é o cacique, e mais outras lideranças. A tilápia Rindali é uma espécie de tilápia que é herbívora. Então, essa espécie ela consome uma quantidade bem menor de ração. E a ração é o insumo mais caro na piscicultura. Quando eu e o Eduardo estivemos lá, pudemos acompanhar a montagem do tanque. Atrás de uma residência lá de uma família dessa aldeia.
Essa é a ideia, Bira. Tem um chiado na área aí. Não, só curiosidade, qual que é a ideia da criação? É para consumo próprio dele? Ou é... Consumo próprio, segurança alimentar da aldeia. Tá. Na aldeia Guapeú também eles estão já criando já há mais tempo peixes lá. Nós fomos chamados, eu e Eduardo, mas nós tivemos um compromisso, coincidiu com a entrega, né, a 7ª entrega do Cesta Verde, que foi dia 3 de novembro, semana passada. E aí nós não pudemos acompanhar, foi à tarde também. E agora, seria até hoje, mas acho que houve algum atraso, vai ter uma experiência lá, o Newton ficou junto com o Zé, e nos convidou também, eu e o Eduardo, para acompanhar a chegada dos peixes, né, das matrizes, lá no Itaoca Guarani, nesse viveiro que foi montado, né, nesse tanque. Esse tanque tem uma armação de tela e é uma plástico, é uma lona, uma piscina, né, uma piscina grande, sei lá, Não fica no rio, então, né? Fica lá em cima. Fica na parte de cima, exatamente. É um projeto piloto, na aldeia Itaoca Guarani. Esperemos que, né, que dê tudo certo, que possa expandir, que os indígenas possam montar outros viveiros como esse. Mas é um apoio muito, muito bom, né, que o Newton está fazendo junto com o Comitê Interaldeias. Quem está chefiando o Comitê Interaldeias atualmente é o Cristiano Rutter, que era quem chefiava a FUNAI, né, na regional sul, a regional lá de Itanhaém, desses Pinheiros. Mas ele foi retirado do cargo dele. Agora ele está chefiando o Comitê Interaldeias. Eu encontrei semana passada, retrasada, com a Mariane, que trabalha na FUNAI. E ela viu a divulgação, né, dessa construção desse viveiro e pediu para que seja chamada nas próximas reuniões, próximas atividades nas aldeias. É importante, eu falei com o Newton, é importante que tenha representantes da FUNAI acompanhando, sim, né, esse processo. Ela não pôde acompanhar também dia 3, ela tinha um outro compromisso. Mas quem sabe, né, na próxima reunião, quando os peixes vierem, né, para a aldeia Itaoca Guarani, ela possa acompanhar, e nós, eu e o Eduardo também. Bom, sobre o segundo tópico é isso. O terceiro tópico é a questão da reunião dos técnicos das Casas da Agricultura de Santos e Peruíbe e das prefeituras de Peruíbe e Mongaguá, lá em Peruíbe. Foi no dia 25 de outubro. Foi num sítio, né, de um piscicultor de Peruíbe. Quem nos convidou foi o Newton, né, para acompanhar as conversas com os agricultores. Mais de 30 piscicultores estavam lá. Da Casa da Agricultura de Santos estava o Claudimir Jorge e o Newton. Da Casa da Agricultura de Peruíbe estava o Luiz Gustavo, que é engenheiro agrônomo. Da Prefeitura de Peruíbe estava a Juanita, que é a diretora da Agricultura de Peruíbe, e estava também o Eduardo Ribas, que é o secretário do Meio Ambiente e da Agricultura em Peruíbe. Eles estão fazendo um trabalho muito bonito lá em Peruíbe, né, em todos os sentidos, tanto com a piscicultura do município, quanto com os próprios indígenas de lá. Eu sei que Peruíbe já conta com o CONSEA, né, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Eles têm o CMDR como o nosso também. E eles têm o Conselho da Economia Solidária, funcionando lá em Peruíbe. Então, atualmente, dos 9 municípios, o município que está mais avançado na questão de uma maior interação entre o poder público e a sociedade civil tem sido Peruíbe atualmente. É uma referência nossa. E nesse encontro, então, do dia 25 de outubro, nós pudemos acompanhar
a reunião, né, que ocorreu entre técnicos e piscicultores do município de Peruíbe, e foi combinado lá, foi tirado nessa reunião que haveria seria criado um grupo, já foi criado um grupo de WhatsApp, né, entre eles e os técnicos. Eu e o Eduardo fazemos parte também desse grupo. E a ideia é que tenham cursos regulares com os piscicultores de lá. Hoje mesmo, de manhã, já teve uma atividade lá, uma segunda atividade entre os piscicultores, que uma das atividades o Luiz Gustavo estava instruindo, informando os piscicultores o que é o DCAA, o documento de quem emite a Secretaria de Abastecimento, né, a CAT. E a ideia é essa, é você formalizar os piscicultores, agora que a pandemia está mais tranquila, está tendo encontros já presenciais, então os cursos estão voltando, os cursos de capacitação. A ideia deles é poder fazer o mesmo em Mongaguá. Por isso que eu fui chamado, o Eduardo Minuti foi chamado para participar desse encontro no dia 25 de outubro, lá em Peruíbe, porque a ideia é fazer o mesmo aqui. Nessa ocasião, eu disponibilizei, o Eduardo também, né, a Regional Rural de Mongaguá, que nós temos 10 viveiros na regional, para que tenha a criação de peixes da tilápia rendale aqui no nosso município, com a intenção de gerar alevinos e podermos abastecer tantas as aldeias indígenas que estão criando a tilápia rendale, quanto qualquer piscicultor municipal que tenha esse interesse de criar tilápia rendale. E foi combinado que haveria uma reunião entre nós, aí nós vamos divulgar em todos os grupos, principalmente no CMDR. Vocês poderão participar se tiverem agenda para isso. Nós vamos fazer também o mesmo estilo de Peruíbe, várias reuniões em Mongaguá, chamando os piscicultores juntamente com os técnicos do município. Você, como biólogo, a sua participação vai ser fundamental também, Daniel. Muito bom. Alguém tem algo a dizer sobre a questão da piscicultura, da tilápia rendale? E aí, vamos lá. Ô, Bira, posso falar? Tá ouvindo? Sim. Eu acho que é de extrema importância, né, que a gente consiga dar um tapa lá na Regional Rural para poder receber esse projeto, né, que vai atender não só as aldeias indígenas, mas como qualquer outra pessoa que queira criar a tilápia na sua propriedade, não é verdade? E seria importante também se o pessoal do conselho quisesse um dia ir com a gente na aldeia para visitar, ver o projeto acontecendo, né? Deixar aberta essa possibilidade aí. Também acho. Vocês têm interesse, vocês membros do conselho? Jennifer? Eu tenho interesse. Coreia do Sul apresentou uma nova utilidade dos drones. Olha isso, os equipamentos. Muito bom. Muito bom. Então é isso. E logo que tiver reunião, nós avisaremos a todos. O que o Eduardo falou da questão da regional rural, um desafio nosso é poder aumentar a segurança dela, da regional rural, porque ela está bastante desprotegida, ocorreu aquele furto dos cabos de energia elétrica, e nós avisamos, né, o Hilton, que vai ser inviável colocar equipamentos na regional rural antes que a gente tenha uma maior segurança nessa unidade. Porque, caso contrário, corre o risco de você deixar os equipamentos lá e, no final de semana ou durante a noite, madrugada, entrarem lá e levarem não só os materiais, né? Não só equipamentos, mas levarem peixes também, né? Infelizmente, está acontecendo muitos furtos lá na regional. O último foi desse cabo que ainda não foi restabelecido, não é, Eduardo? A energia elétrica lá.
Mas é isso. Aquela Então, parte nossa ideia- dos tanques fechados lá na regional ainda tem? Porque tinha tipo um galpão lá que tinha uns tanques para criação de alevino mesmo, né? Ainda tem aquilo lá. Não aqueles galpão, tanques abertos. as caixas d'água não estão mais lá no galpão. Mas Talvez seja mais interessante. Para alevino, talvez seja mais interessante naquelas partes que eram fechadas, né? Até porque tem uma legislação que tem que cumprir em criação de tilápia, assim, para evitar que ela, principalmente em alevino, que ela escape e vai parar nos riachos na região, porque é um animal que é exótico, né? Sim, é exótico, é tilápia exótica. A gente vê por aí, né? Já pesquei no rio, tem tilápia aqui, mas não é porque já tem que a gente pode soltar mais, né? Ou escapar. Né? Então, cumprir essa normativa aí. É isso mesmo. Vamos para o próximo tópico, então. O quarto tópico, a avaliação da 7ª edição do Projeto Cesta Verde de Mongaguá, PA estadual, foi realizado no dia 3 de outubro, semana passada. Foi a penúltima entrega, a última será semana que vem, dia 17 de novembro. Isso em todo o estado de São Paulo. Ela correu muito bem, né? A entrega, nós tivemos sobressaltos. A única coisa meio chata foi o atraso, né? Parece que os alimentos chegaram lá, eu e o Eduardo já estávamos desde as 11 lá, chegou bem tarde os alimentos. Houve um atraso do caminhão por causa de um acidente na estrada. Um acidente pavoroso. Vocês acompanharam, né? Mas fora isso, foi tudo ok aqui na entrega dos alimentos. Três produtores da Copafarga já entregaram tudo, podem entregar mais. O John, que é aqui próximo da gente, né, na Cananéia, também já entregou toda a produção dele, o limite de R$ 6.500, também não vai poder entregar na semana que vem. Então, nós teremos entregas da Marlene e entregas dos agricultores familiares da Copafarga que ainda não entregaram na semana que vem. É isso aí. Alguém quer acrescentar algo sobre o projeto Cesta Verde? Foi debatido por exaustão na nossa reunião passada, né? Verdade. Vamos ao próximo tópico. Quinto tópico, então, da nossa reunião de hoje, os relatos sobre a roda de conversa, né, sobre associativismo e cooperativismo. Foi uma live. Essa live já estava prevista para acontecer, né, pelo Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, o FESBS. E aí, como nessa reunião que nós tivemos com o Newton lá na aldeia Itaoca, Guarani, o Eduardo comentou com ele que nós de Mongaguá temos a intenção de criar uma cooperativa, uma associação de produtores rurais, com pescadores artesanais também. E aí o Newton falou, puxa, vamos aproveitar essa live que a gente vai fazer no FESBS e debater essa questão. Foi bem interessante, tiveram vários palestrantes, né? Um dos palestrantes é um velho conhecido nosso, que eu acho que você vai lembrar, Daniel. A Débora, acho que também, não sei se é da época dela, do Guilherme Gonçalves, né? Que trabalhava no ICA, lembra, Daniel? Guilherme Gonçalves? De nome não? De nome não lembro. Ele trabalhou bastante no início para montar as associações indígenas de Mongaguá, as 3 associações, as 2 da aldeia Itaoca Guarani, Itaoca Tupi, e da Aguapeú. Então, quem é que redigiu o Estatuto Social e toda a documentação para dar início às associações indígenas foi o Guilherme Gonçalves, que na época trabalhava no ICA, hoje ele está sediado em São Sebastião, na Casa de Agricultura de São Sebastião, da CAT, né, da CDRS. Sim. Na época que ele redigiu os documentos, ele estava lá em Penhaém, depois ele foi para o interior do estado, eu achava que ele
continuasse no interior do estado, ele me avisou essa semana que não, que ele já está aqui ele foi transferido aqui para São Sebastião, litoral norte. É uma pessoa excelente para a gente interagir. O irmão dele, a mãe dele moram aqui, um mora em Peruíbe, o outro mora em Itanhaém. Então, ele está sempre aqui na nossa região mesmo. Ele foi dar uma passada aqui na diretoria e conversar comigo, com o Eduardo. Colocar a conversa em dia, a gente tem que manter uma parceria boa com ele. E nessa live foram colocadas, né, os prós e os contras da associação e das cooperativas. Todo mundo sabe que manter uma cooperativa é mais oneroso do que manter uma associação. É isso que deixa a gente com o pé atrás, né? Será que vale a pena mesmo entrar com uma cooperativa? Existe essa questão do comércio, né? Quando você trabalha com a questão monetária, geralmente tem uma cooperativa, né? Quando você comercializa, você tem uma cooperativa. A associação é mais para ter uma aglutinação das pessoas, promover o lado cooperativo das pessoas. E aí, eu acho que isso foi só um treinamento, né? A gente tem que continuar conversando com quem tem associação, com quem tem cooperativa, para a gente chegar num consenso, né? Se vale a pena aqui em Mongaguá estabelecer uma cooperativa ou uma associação. Mas nós estamos abertos a esse diálogo. E é necessário a gente estender, né, essas conversações. Mas valeu a pena a live. É isso aí. O Eduardo, você que está acompanhando, quer acrescentar alguma coisa, Eduardo? Oi, Bira, estou acompanhando sim. Sobre a roda de conversa, sobre associativismo e cooperativismo. Foi muito positivo, né? Foi uma pena que nem todo mundo participou, mas foi uma conversa que agrega para a cidade. Muitas pessoas precisam, né, ter essas informações sobre associação, cooperativismo. A gente pensa em fomentar, né, a cooperativa aqui no município ou uma associação, era justamente para dirimir essas dúvidas, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar em fazer mais vezes, pelo menos estabelecer uma meta aí de uma vez por mês, a gente ter uma atividade nesse sentido aqui no município. Concordo. Estão todos convidados, né, Eduardo? Para acompanhar essas discussões. Com certeza. Bom, só avisando que nossa reunião vai cair em 6 minutos, né? A sala foi aberta pelo Tiago há 34 minutos atrás. Daqui a 6 minutos a gente vai ter que voltar à reunião. Vamos dar sequência, então? O próximo tópico é a questão da adesão, né? Adesão ao projeto Cozinha e Alimento. Eduardo, a Vanusa mandou um WhatsApp para mim há meia hora atrás, uma hora atrás, que é necessário fazer essa adesão. Existe prazo. O projeto Cozinha e Alimento é um projeto... Ô, Bira, eu marquei com a Jennifer amanhã. Ela vai amanhã no escritório conversar com a gente. Ora. Às 13h, Bira. 1h da tarde estarei aí. Maravilha, combinado. Vamos conversar sobre isso. O prazo limite é dia 16, tá, Jennifer? Mas eu sei. A gente está correndo. Você chegou a conversar com a Mônica sobre isso, Jennifer? Não, ainda não. Tá, ok. Porque como a gente ainda não conversou, eu e o Eduardo ao certo, e a gente queria conversar também com o Emerson, né? Certo. E aí a gente estava tentando acertar as agendas. Maravilha.
A Vanusa nos informou que existem dois tamanhos de cozinha-alimento. Ela diz que, pela população de Mongaguá, vale a pena optar pelo tamanho maior, seriam equipamentos maiores. Basicamente, o projeto Cozinha-Alimento são equipamentos que vêm do governo do Estado de São Paulo, né, para a cozinha, vêm direto para o município. Segundo a Vanusa, quem faz a compra é o município, né, com recursos do Estado, mas quem faz a compra é o município de Mongaguá. Mas muito bom. Vamos ver se consegue realizar esse projeto. Os equipamentos são para onde, Bira? Entendi. A Jennifer, acho que poder... eles uma sala de, sei lá, de 40 metros quadrados, alguma coisa assim. Eu acho que a Jennifer e a Mônica vão poder ser com mais precisão, Daniel. Você tem ideia, Jennifer, onde seria instalado esse equipamento? Não, então, é passado para a gente uma listagem, né, dos equipamentos, e aí é feita cotação pela licitação e tal, para fazer toda essa aquisição. Agora, há um projeto de uma reforma do CIF, né, onde eu fico, e aí a cozinha do Cozinha-Alimento iria ser construída lá. Já é um projeto já que a gente vem conversando com o Márcio há algum tempo já. Muito bom. Qual o bairro lá? É Veracruz? Qual que é o bairro? É Vila Atlântica lá. Ah, é próximo da piscina, não é, municipal? É na Rua da Piscina, na Rua da Piscina. Estou lembrado de lá. Maravilha. Exatamente ali. Ali a gente tem um terreno amplo, né? Que já foi estudado pelo pessoal do Obras, e aí a gente já está com o projeto para ampliação do espaço, né? E aí nessa ampliação seria feita uma cozinha, modelo como cozinha experimental, para a gente dar cursos lá mesmo, né? Então aí esse cozinha-alimento ele viria exatamente para encaixar nesse projeto que já foi pré-estabelecido ali para o CIF, né? Agora, o Durker vai precisar correr, né? Dia 16 vai ser terça-feira e dia 15 vai ser feriado. Sim, por isso que a gente vai conversar amanhã para ver se a gente consegue amanhã mesmo fechar alguma coisa aí com o Eduardo já. Maravilha. Maravilha. E aí, qualquer coisa eu corro com a minha chefia aí, com a Mônica. Ótimo. Tem que trabalhar de forma com parceria mesmo. Muito bom, Sim. gente. Muito bom mesmo. Bom, nossa conexão vai cair em alguns segundos agora. A gente vai retomar. Só 3. Todos voltaram? Vamos retomar a reunião?
Só o Edu não voltou ainda. Bom, vamos retomar, então. Alguém tem alguma uma dúvida sobre cozinha e alimento? Não. O primeiro passo vai ser a adesão, né? Que é o prefeito assina uma adesão do município, uma manifestação de interesse que o município gostaria de promover o projeto, né? Cozinha e alimento. Pelo que a Jennifer falou, tudo indica que Mongaguá vai fazer essa adesão. Já existe um interesse, né? Um local específico para receber esses equipamentos, tudo, maravilha. Então, vamos dar prosseguimento? Essa reunião vai ser rápida, acho que em 40 minutos, 40 já deu, mas 50 minutos a gente termina já a reunião. Ao contrário da última, né, que foram 2 horas, foi cansativa a última reunião. O próximo tópico, então, é o 7º. Sobre as reuniões sobre o Sistema de Inspeção Municipal, o SIM. Ocorreram 2 reuniões desse mês, né? Aliás, uma foi no mês passado, outra nesse mês. 2 reuniões já, as 2 reuniões no Instituto de Pesca, lá em Santos, na Ponta da Praia. É o mesmo local onde fica a Casa de Agricultura de Santos. E quem encabeçou essas reuniões foi a Ingrid Machado, que é uma pesquisadora do Instituto de Pesca. A Ingrid Machado é uma pessoa muito atuante, ela é pesquisadora do Instituto de Pesca. Ela também participa da Câmara Temática de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária, lá do Condesb. E sempre ela que encabeça a questão ligada à pesca artesanal. E ela foi a coordenadora dessas 2 reuniões. Eu fui nessa reunião junto com o Eduardo Menuti. Foi organizado da seguinte forma: o Condesb, ele sensibilizou, ele entrou em contato, oficializou os 9 municípios da Baixada Santista para que os gabinetes das prefeituras pudessem indicar um representante de cada município para poder participar dessas discussões no Instituto de Pesca. O gabinete de Mongaguá indicou o Eduardo Menuti, diretor da Agricultura Abastecimento. O Eduardo pediu para que eu acompanhasse nessas reuniões. Em torno de 3 municípios não participaram nem da primeira nem da segunda reunião. Então, a média lá era, na primeira e na segunda reunião, foram de 6 municípios participando dessas reuniões. E aí, o que foi tirado lá, eu me lembro bem dessa última reunião, foram 2 veterinárias, Daniel, que deram palestras. Foi a Mônica e a Sara, as 2 de Santa Catarina. E elas falaram na reunião dessa semana, né? Elas comentaram sobre a questão do consórcio. Existe a possibilidade que os municípios venham se reunir e fazer um consórcio para a inspeção. É necessário que os municípios já tenham as suas leis, né, os seus regimes, uma legislação básica já formada, né, já aprovada pela Câmara de Vereadores. Uma vez que os municípios tenham uma lei municipal do SIM, né, do Sistema de Inspeção Municipal, eles podem, articulados dentro de uma associação, isso foi discutido nessa reunião dessa semana, se o Condesb, né, se a AGEM é uma associação ou não, pode sediar um consórcio, né, de inspeção. Isso ela ficou de ver, né? A Ingrid Machado ficou de verificar isso. Mas foi tirado lá, foi aceito por todos, que o caminho é esse, que a gente venha a fazer um desenvolvimento em grupo, em conjunto, que vários municípios possam progredir juntos. O que nós sabemos é que nenhum dos municípios da Baixada Santista possui o SIM atuante. Alguns municípios têm a legislação, não é o caso de Mongaguá, mas os que têm a legislação do SIM não efetivaram, não executaram o serviço de inspeção.
eles deixaram bem claro, tanto na primeira reunião que nós tivemos, do Instituto CIPES, quanto na segunda, que muitos confundem a vigilância sanitária com o serviço de inspeção. São órgãos diferentes, né? A vigilância sanitária, ela trabalha mais na comercialização, né? Enquanto que o serviço de inspeção trabalha na produção. Então, eles são serviços complementares. O serviço de inspeção é complementar à vigilância. E aí eu perguntei de novo nessa reunião, viu, Daniel, se é necessário ter um engenheiro, ter um veterinário concursado. Dessa vez, disseram para a gente que é possível que seja contratado, só que eles aconselham que não seja um contrato permanente, que seja um contrato temporário, para evitar qualquer tipo de vínculo estranho, né? Então, eles dão preferência ou ao concursado ou então ao contratado temporário, não permanente. Nesse sentido, se você tiver interesse, você poderia, né? Você não é concursado como veterinário, mas você... É uma questão de... Perguntei também, de novo, da questão de incompatibilidade, né? Se a doutora Kelly, que é veterinária da Vigilância Sanitária, poderia também coordenar a inspeção sanitária, sim. Em geral, eles respondem que não, que há conflito de interesses, né? Já que são, apesar de serem atividades complementares, pode haver, né, uma análise de que isso é conflito de interesse. Então, o ideal é que seja um veterinário, um outro veterinário. Mas no caso, assim, se for regional, igual você falou, aí você tem que ter um veterinário para a região, ou não, é um para cada cidade mesmo assim. Isso foi discutido, né, nessa última reunião. Foi tirado que iria ficar muito sobrecarregado, né, um veterinário só para 9 municípios, nem que sejam 6 municípios, né. O que colocaram é que poderia ser um veterinário desses 6, digamos que sejam 6 municípios que queiram entrar nesse consórcio, né? 5, 6 municípios. Seria um desses 5, 6 municípios indicaria um veterinário para ser o responsável, e aí, além do veterinário, existe um coordenador, né? Então, um coordenador desse consórcio. E disseram que para ser coordenador do consórcio tem que ser veterinário também. Então, o outro município pode indicar o veterinário desse município como coordenador. Sim. Não precisa ter só 2 veterinários, pode ter 3 ou 4. Não é? A ideia do consórcio é de você conseguir fazer um rateamento e você reduzir os custos. Né? E você tem que ter veterinário, tem que ter o diretor do consórcio, você tem que pagar o salário deles, você tem que ter um veículo, você tem que ter equipamentos, tem que ter auxiliares. Então, tudo isso é rateado entre os municípios do consórcio. Né? Isso é um rateio. E aí, com isso, acaba reduzindo para cada um dos municípios, né, o valor total para manter esse serviço. Muitos municípios alegam que o município é pequeno, que não tem demanda, e foi colocada lá pelas palestrantes, acho que foi pela Sara, se não estou enganado, de que tem um município lá em Santa Catarina de 2.500 habitantes e que tem o SIM funcionando. Caramba. Então não é essa questão de tamanho populacional não tem a ver, né? O que importa, o que é necessário é a vontade política. Você tem que ter a vontade política, né, do gestor para que tenha o SIM funcionando. Foi colocado, né, que o interessante de ter um SIM e não o CIF, porque o CIF permite a venda para todo o estado de São Paulo, né, que é o Serviço Estadual de Inspeção. O SIM já permite só a venda para o município, dentro do município. E aí foi colocado a questão de por que o SIM, não o CIF, né? O SIM, a vantagem do SIM é que você vai ter técnicos atuando no município, que conhecem a realidade do município. Isso vai fomentar a produção do município, né, em relação a produtos de origem animal. Nós sabemos... Bira, Oi. Só complementar aí, tendo sim, é possível ir pelo caminho do CISB, que vamos dizer,
equivalente ao CIF, né? Podendo comercializar no Brasil todo. Então, é o caminho mais simplificado aí, ideal, né? Inclusive, o consórcio pode fazer adesão ao CISP também. Você está ao par, Débora, do consórcio, a questão do consórcio? Mas o que você fala? Qual seria a dúvida dele? A questão que eu tive é que é complicado de fazer um consórcio. Foi comentado nessa última reunião, lá do Instituto de Pesca, que para que você tenha municípios consorciados, esses municípios precisam estar aparelhados, precisam estar próximos, em termos de etapa de desenvolvimento, né, no serviço de inspeção. Não pode ter nenhum município muito aquém, nenhum outro muito além. Isso já é uma complicação, né? Você pegar 5, 6 municípios da Baixada Santista que estejam todos eles em um nível muito próximo de desenvolvimento. Não, que nem você falou, cada um já tem que ter a lei, né, dos 5. Mas a lei e o decreto, né? Se for possível, os que já têm vão aderindo, né? Os outros vão seguindo no rastro aí, né? A outra questão é que o consórcio exige um combinado, né? Existe uma articulação regional. E nós sabemos, pela atuação que a gente tem na região metropolitana da Baixada Santista, que não é tão fácil assim, né? Você ter articulações regionais. A gente vê isso na questão da coleta dos resíduos sólidos, né? Que era para ser regionalizada e não é. Mas as discussões estão em andamento. A ideia de uma terceira reunião lá no Instituto de Pesca é para poder analisar as leis mais atuais, né, de municípios que estão já inclusive já participam do CISB, viu, Débora? Analisar esses modelos, essas leis que existem para que a gente possa gerar modelos nossos, né? Ô, Bira, depois eu te passo, tem um material do mapa que já tem inclusive modelos, né? Isso aí. Claro que você não vai seguir a risca se for para contemplar tudo que tem no CIF, já partiria para o CIF de cara, né? Mas tem bem o caminho ali. Parece que só foi comentado que só existem 2 consórcios no estado de São Paulo, né? Que 29 municípios, um deles é o Presidente Prudente, e um outro de mais ou menos 14 municípios, que é de Andradina. O estado de São Paulo tem poucos consórcios. Mas a ideia de ter um sistema de inspeção é de você retirar da informalidade os produtores. E também estimular o crescimento de pequenos produtores. É uma luta, assim, difícil, mas que precisa ser travada, né? Tanto a Câmara de Agropecuária, Pesca e Economia Solidária da GEM encampou essa ideia, né? Principalmente na coordenação da Ingrid Machado, como nós, representantes dos municípios, estamos trabalhando nessa questão. É isso aí. Então, aí vamos pular para o próximo tópico. São as reuniões sobre o sistema de inspeção municipal. Já foi, né? Pesca. Agora, os informes sobre a comissão eleitoral 2021-2023. Foi criado, né, desde a reunião passada, de outubro, 14 de outubro de 21, reunião passada do CMDR, foi criado que uma comissão eleitoral para trabalhar na formação de um novo biênio para o CMDR. E dentro dessa comissão foram escolhidos 6 nomes. Entrou o Eduardo Menucci, entrou o Daniel, a Rosimeire, a Jennifer. Quem está faltando? Tem um 6º nome. Entraram 6 nomes para participar dessa comissão. Foi criado um grupo de WhatsApp e nós interagimos para decidir quando seria o ideal para essa audiência pública. Na audiência pública será feita a eleição dos representantes da sociedade civil.
No CMDR, nós temos 7 cadeiras da sociedade civil e 5 do poder público. E aí foi combinado entre nós que o dia ideal para essa audiência pública é durante a semana, terça-feira, às 19 horas. Falta só agora definir a data exata, né? Vai ser uma terça-feira, às 19 horas. Também foi conversado entre nós se seria melhor fazer uma audiência pública presencial ou uma audiência pública híbrida. E aí, de forma democrática, foi escolhido a híbrida. A Pâmela faz parte também, né, Pâmela, dessa comissão. O que mais? A audiência pública, ela vai ser a eleição dos representantes da sociedade civil. Cabe a nós, integrantes do poder público, auxiliarmos esse processo, né, de eleição e atuarmos como observadores. Os pares vão votar, né, quem é da sociedade civil vai votar na sociedade civil. Já para o poder público, são os diretores de cada setor que escolhe quem são os representantes. Nós costumamos procurar os diretores e pedir, né, solicitar para que alguns possam permanecer, como é o caso do Daniel, é o caso de quem a gente quer, né? A gente gostaria que permanecesse. Débora, você já tem ideia quem que o Emerson deve indicar? Ele vai continuar? Você vai continuar como suplente dele? Como é que está essa questão? Não sei, a princípio sim, mas não falei a fundo isso com ele, não. Tá. Logo a gente vai confeccionar, né, elaborar os convites e aí a gente já vai enviar para os setores. É isso, por enquanto é isso. E da sociedade civil, a gente pode ir convidando, Bira. Oi? Para integrantes da sociedade civil, a gente mesmo pode ir convidando algumas pessoas para participar dessa reunião da terça-feira. Sim. Não vai ser a próxima terça-feira, vai ser uma terça-feira que a gente eleger, né? Porque tem que ter uma audiência pública, tem que ter sei lá, 20 dias, 3 semanas. Você não pode chamar a audiência pública hoje e fazer na terça-feira, semana que vem. Mas a gente tem que seguir todos esses trâmites, né? Tem documentos para ser elaborados, tudo isso a gente vai fazer. Mas sim, Daniel, a gente pode sim convidar, falar com a Marlene. Eu ia convidar a Marlene para participar dessa reunião, mas não consegui falar com ela. Mas a gente tem que procurar, sim, quem é da sociedade civil e da área, né, da agricultura, e pedir para que essa pessoa possa também chamar outras pessoas que elas conhecem. Esse pessoal do indígena, quando vocês foram lá, chegaram a conversar com eles sobre isso? Eles participavam antes, né? Mas não. A Rosimeire que vai fazer esse papel. Tá. Eu vi um comunicado da Rosimeire e ela parece que já discutiu na comunidade dela quem que vai ser, já está meio que determinado, mas eu vou pedir para que ela possa também conversar com o pessoal lá da Guapu, né? Tá. Qualquer coisa a gente conversa também. Provavelmente pode ser indicado alguém lá do Cerro Corá, né? É interessante colocar mais aldeias, não ficar só na aldeia Guapu e as aldeias, aldeia Itaoca, Tupi, né? Muito bom. Mas então, eu concordo com o Daniel, sempre fala isso, né, Daniel, que o nosso gargalo é a sociedade civil. E é nosso público, né? Nós trabalhamos para eles, então a gente tem que ter um empenho muito grande agora de escolher, de indicar, né? Indicar pessoas que queiram participar do CMDR, no biênio 21-23, que de fato participem, né? Não só fisicamente, mas que venham em todas as reuniões e possam contribuir, né? Se você tiver alguém para indicar, esteja à vontade, Daniel. Eu conversei com o pessoal hoje, a gente vai conversar melhor semana que vem. Mas, sei lá, mas é o que eu falei também, eu falei para eles, tem que ser pessoas que estejam dispostas a participar e ser ativas, né, também, não
chegar nesse ponto que a gente está. Não que não seja produtiva a reunião, lógico que é, mas eu acho que se eles não trouxerem as demandas, como eu sempre falo aí também, quem sabe melhor as demandas lá da rede da rural são eles, né? Quem mora lá, quem está lá, os produtores, os consumidores, quem está lá na ativa, né? Verdade. Exatamente. Pescadores artesanais, a nossa ideia é chamar novamente o Juliano e nós já chamamos o Roque. Rodrigo. O Juliano era bem ativo, também não pôde mais vir. Quem? O Juliano, ele era bem ativo, participava bastante, né? Mas aí depois ele não conseguiu mais. Exatamente. Então, a ideia é também chamar o Rodrigo Roque, que o Rodrigo Roque está participando junto com a esposa dele da Feira do Produtor Rural. Então, é importante, sim, que o Rodrigo esteja junto com o Juliano nessa próxima formação. E é bom que não fique só também, né? Só moradores lá, só produtores da Água Branca. Nós temos a própria Marlene, está sendo chamada novamente para participar, e a Marlene não tem um sítio na Água Branca, na Água Branca. Ela tem um sítio lá, próximo no acesso à aldeia indígena Itaoca, a estrada Marrocos. Então, é bom diversificar, né? Convidar produtores rurais de várias regiões rurais do nosso município, não ficar só na Água Branca. O duro é que na lei municipal, uma das vagas, das 7 vagas, é para a Associação Rural Água Branca. Então, tem que chamar alguém que seja participante, né? Infelizmente, quem foi chamado nesse biênio atual não participou, acho que nem da primeira reunião. Isso é inadmissível, né? A pessoa perder uma reunião ou outra faz parte, agora não participar de nenhuma não dá, né? É melhor que não ponha o nome. Por isso que essa seleção é necessária, na hora de chamar as pessoas. Tem que chamar bem. É isso. Eu acho também, se a gente começar a adotar com mais frequência, talvez essa reunião híbrida, talvez ajude bastante gente que às vezes não consegue se deslocar, né, até o local da reunião e vai participar assim online. Talvez isso ajude. Se bem que quando a gente começou a fazer online, que a reunião deu uma esvaziada, né? Quando a gente estava fazendo presencial lá, tinha bastante gente. Depende, né, do poder público. A Débora está podendo participar direto, isso é muito bom. E a Débora está em São Paulo, não é, Débora? Se fosse presencial, você poderia ser... Eu falei da híbrida, né? Aí é legal essas reuniões, porque a gente consegue, eu acho, ter menos problema de gente que não pode ir porque está num lugar afastado, alguma coisa assim. A ideia é que ela continue, que ela passe a ser híbrida, né? Por enquanto ela está só virtual. Mas o ideal é que seja híbrida. Agora, até o horário, a gente tem que conversar entre nós, das próximas reuniões do CMDR, se vai ser no horário comercial ou não comercial, né? Quem é do poder público prefere horário comercial, das 8 às 5. Quem é da sociedade civil prefere mais tarde. Então, é sempre um drama. A reunião, teve um conselho que começou a funcionar há pouco tempo, é do turismo, o Contur. O Contur está fazendo as reuniões, chegou a fazer reunião às 5 da tarde e agora as próximas reuniões serão às 6 da tarde. Então, é uma questão de conversar entre nós também. Se vale a pena ter às 2 da tarde ou se a gente transfere para o começo da noite. Eu acho que o importante é que a gente tem que achar um horário que mais pessoas possam participar. A gente não pode pensar só no nosso umbigo. Para mim, é melhor tal horário, então vai ser em tal horário. A gente tem que achar um horário que a maior parte possa participar para que tenha uma representação maior das pessoas. Ô, Bira. Oi. Justamente pelo horário ser mais tarde, tem muitas pessoas que trabalham que não vão participar, que não é meu caso, que eu sou aposentado, mas o horário mais após as 6, o pessoal já vai se programar melhor, ou até para videoconferência já vai estar em casa. É verdade. Reuniões que são feitas 2 da tarde, 11 da manhã, muita gente está trabalhando e não vai poder ir. É isso mesmo, Cividanes. Inclusive para convidados, que é o teu caso, né?
se é um convidado que trabalha, para essa pessoa que está trabalhando no horário comercial, o ideal é depois das 6 mesmo. Tem razão. Bem falado. Não é só para... A gente pode pensar também no conselho só dos membros, né? E tem que pensar nos convidados também, facilidade dos convidados participarem. Porque uma das coisas que a gente mais escuta em tudo quanto é reunião, até mesmo a própria Câmara, depois que passou para as 5, o público, a sociedade não acompanha mais, porque é o horário que as pessoas estão voltando de serviço. Então, teve uma queda de visibilidade tremenda. Por causa de horário. Na última entrega, Cividanes, na 7ª entrega, semana passada, quarta-feira, né, da semana passada, dia 3 de novembro, eu encontrei o Fábio Arena lá, ele sempre vai nas entregas, né? E aí eu fiz essa pergunta para ele. Afinal de contas, a partir de quando que entrou esse horário? Saiu das 7 da noite, entrou às 5 da tarde, sessões ordinárias da Câmara de Vereadores. Ele falou, a partir da pandemia. Antes da pandemia era às 7 da noite, entrou a pandemia, foram proibidas, né, as reuniões presenciais, eles começaram a fazer as reuniões por videoconferência às 5 da tarde, e aí acabou, tá terminando a pandemia, eles mantiveram o horário às 5 da tarde. Aí eu perguntei para ele, mas ninguém reclamou? Todos os vereadores foram favoráveis a manter esse horário? Ele falou sim. É complicado isso, é interesse, né, deles. É interesse deles. Veja não bem, o Conselho do Turismo que a gente foi, a sala do Adolfo Berezin estava repleta de gente. E não era só de gente da prefeitura, não. Sociedade civil. E eu me lembro que tinha comerciantes lá que estavam dizendo que até às 6 horas era ruim, o ideal... Aliás, 5 horas era ruim, o ideal era 6. Né? A Silva, do Vente Sul, reclamou isso. E aí está certo, né? Você tem que fazer a reunião num horário que muita gente possa participar, e não só alguns, né? Porque não adianta ser divulgado e ser de tarde. De tarde, vamos lá, colocar situações. A pessoa trabalha, outras pessoas lidam com casa, afazeres domésticos, crianças. Então, qualquer coisa que seja de interesse público tem que ser avisado com antecedência e ser num horário que seja fácil para as pessoas poderem participar. Verdade. Agora, o irônico é que a Câmara de Vereadores é chamada de a Casa do Povo, né? A Casa do Povo que o povo não pode ir porque está trabalhando. E segundo, a Casa do Povo que não tem nenhuma tribuna para que o povo seja escutado. Ou a colocar as suas demandas, para que o município venha saber realmente. Cividanes, eu acho que a gente tem que dar o exemplo, essa é a ideia. A ideia do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, é fazer, por exemplo, essa nova composição de forma mais transparente possível, mais participativa que seja possível, fazer ampla divulgação. E volto a dizer, Ubiraci, como já foi dito no próprio Conselho do Turismo, eu sei que está sendo aí gravado, a sociedade só vai participar a partir do momento que ela souber. Ela não sabendo, ela não participa. Se não é antecipado, ela não participa. Então, isso mostra somente que os conselhos, quando foram escolhidos, todos eles, ninguém da sociedade civil ficou sabendo. O do CMDR vão ficar sabendo. Aí é que está. O grupo que é escolhido para fazer as votações é só setor público. Não tem ninguém da sociedade civil. Não foi eleito ninguém da sociedade civil. Como assim? Não puderam nem participar. Vamos lá. Você fala de qual outro conselho? Os outros conselhos em geral. Tá. Os outros conselhos em geral. Eu poderia estar participando do Conselho da Saúde, cujo você sabe que eu tenho embasamento para participar, dar ideias e fazer acontecer muita coisa. Conselho do Turismo, eu poderia participar. Conselho de Educação, poderia participar. Conselho de Cultura. São todas as áreas que o terceiro setor e a minha experiência, profissional, providencia isso. Verdade. Mas, então, não vamos cometer esses erros no CMDR, na recomposição do CMDR. Vai ser recomposto esse conselho de forma bastante transparente e participativa. Por isso que nós tiramos, entre nós da comissão eleitoral,
que o horário vai ser o horário da audiência pública, não vai ser horário comercial, vai ser às 19 horas, vai ser dia de semana, e vai ser vai ser híbrido. Então, se você não puder se deslocar da sua casa para o local dessa audiência pública, que deve ser aqui no Itapuã, você pode participar da sua casa, ou onde você estiver. Se tiver condições, vem para cá. Então, assim, agrada a todos. Sim. Eu espero que a Rosimeire, tem que conversar com a Rosimeire, né? A Rosimeire diz que tem dificuldade de sair da aldeia à noite, falta de iluminação, etc. Precisa ver se ela consegue. Talvez, se ela não tiver sinal de internet lá na aldeia Itaoca, a gente pede para ela ir na casa da Marlene, que ela tem um sítio lá próximo. Então, lá ela pode participar junto com a Marlene na própria audiência pública. Ou vir com ela para cá também. Mas o importante é que tenha ótimo as áreas. E quem tiver, viu, Cividanes, tiver indicação de pessoas que sejam agricultoras, pescadores artesanais, indígenas, que você queira indicar, indica, coloca para a gente, que a gente vai atrás para convidar, né, um a um. A gente vai fazer um convite geral, por faixas, etc., mas a gente também tem que fazer convites individuais. Quanto mais as pessoas sejam convidadas, mais vai ter pessoas que possam representar a sociedade civil, e a nossa intenção é essa, né? Que seja um processo absolutamente democrático e exemplar. Mas é isso daí. Eu vou sugerir, né? Eu vou sugerir de fazer uma postagem estilo baixo-assinado, com ofício de outros partidos que vão colocar essa pauta, de que a Câmara venha novamente a ser feita às 7 horas da noite. Fazer essa solicitação partidária e pública. Eu concordo, vamos fazer isso sim. A gente tem que voltar ao horário original, que era o horário correto. Pode sim, que a população vai ter como acompanhar, inclusive pedindo a tribuna popular. Perfeito. Maravilha. Alguém tem mais algo a colocar na reunião? A reunião acho que já está terminando. Não. Caso ninguém tenha algo mais, vamos encerrar a reunião. Daniel? Sim. Eu acho que é isso. Está dada encerrada a reunião, então. Obrigado a todos. Bom final de tarde. E nos vemos logo mais, né? E uma boa tarde a todos. Beleza, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigado por todos terem participado.